Dando sequência à série de reflexões Normose, Ajustamento Social e suas consequências, o proeminente médico e filósofo Canguilhem, em sua tese de doutorado, fez uma fecunda análise epistemológica que culminou no surgimento de uma memorável obra intitulada O Normal e o Patológico. Em seu livro, Canguilhem questiona conceitos bem arraigados em nossa sociedade, correlacionados à definição do normal e do patológico, e salienta que é um grande equívoco limitarmos tais conceitos às variantes quantitativas, pois nesta perspectiva, normal é aquilo que está correlacionado à média, ao que se vê com mais frequência, e anormal, o evento atípico que foge à regra. Mas tais definições não estão em harmonia com a biologia, com a natureza, pois esta não segue padrões retilíneos, não possui uma rigidez geométrica, mas dá lugar a desvios, abre espaço às variantes, ao novo, ao desconhecido e ao singular. Todos esses conceitos são oriundos de um orquestramento social, não são intrínsecos, são extrínsecos, eles vêm de fora e se faz necessário identificá-los. Por exemplo, em uma sociedade capitalista normal, é um indivíduo consumista, conectado, antenado, é aquele que constitui uma família e perpetua o padrão para as gerações subsequentes. O normal é o que mais se aproxima aos modelos instituídos. Por exemplo, dentro dos padrões de beleza contemporâneos, a mulher, para ser bela e normal, deve ter o corpo bem malhado, cintura fina, seios volumosos, nádegas avantajadas, lábios grossos e expressivos, dentre outras minúcias. Todavia, pelo fato da natureza ser singular em todos os aspectos, a grande maioria não consegue atingir o padrão instituído, mesmo se submetendo a procedimentos cirúrgicos, a práticas invasivas, mesmo seguindo estritamente dietas variadas e realizando exercícios exaustivos, muitos não atingirão a meta. Em decorrência disto, as pessoas sofrem, adoecem. O não enquadramento torna-se um ambiente propício para o surgimento de bulimias, anorexias, vigorexias e outros transtornos relacionados à disformia corporal. Desde muito cedo somos doutrinados, catequizados, adestrados e condicionados a não nos aceitarmos como somos. Somos sutilmente colocados em uma forma, em um molde, somos encapsulados, somos sequestrados por estas normatizações instituídas. É por isso que Jung oportunamente disse: nascemos originais e morremos cópias, pois no meio do caminho somos transformados em uma produção em série. Estamos experienciando o que Aldous Huxley vislumbrou em sua obra O Admirável Mundo Novo, onde as pessoas não eram apenas identificadas
pela cor de seus uniformes, mas cada casta possuía um padrão específico de beleza. Eram gêmeos idênticos. Em outras palavras, eram produções em série. Vale salientarmos que o mundo é reflexo daquilo que somos. E se a grande maioria, se a grande média são de indivíduos ditos normais, é mister compreender que estes ditos normais transformaram o mundo em caos. Isso deflagra que esta normalidade é febril, é doentia, é hipocondríaca, é debilitante. Esse vírus normótico aliena, castra o processo de individuação e de singularidade. É necessário nos despertarmos para a realidade daquilo que somos, mas para isto devemos nos despir de todas essas padronizações debilitantes, alienantes e que são como espinhos que sufocam o desenvolvimento da nossa essência. São impeditivos ao nosso florescimento, são obstáculos no nosso processo de individuação. Somos convidados a entrar pela porta larga e transitar por este caminho espaçoso, confortável, reto e retilíneo. Somos convidados a aceitar as cartilhas pré-definidas. Um indivíduo normal deve ser sociável, bem-sucedido, fazer exercícios físicos regularmente, deve constituir uma família, deve dormir por volta de 8 horas por dia, deve ser estritamente adequado aos conceitos e às normatizações instituídas. Ele deve atender às expectativas sociais. Esquecemos que os santos, os gênios, os indivíduos que contribuíram com a expansão da consciência não eram indivíduos reconhecidos como normais. Tornaram-se santos, gênios e pessoas de grande notoriedade depois que morreram, pois estranhamente a nossa sociedade crucifica os vivos e canoniza os mortos. Enquanto os mortos são canonizados, os vivos, os despertos, são crucificados. Francisco de Assis conversava com as árvores, com os pássaros, com a natureza. Ele seria enquadrado em algum psicodiagnóstico se ele fosse a um psicólogo. E se fosse a um psiquiatra, recomendariam a ele inúmeros fármacos
medicamentos dos mais variados. Compreenda que o mundo está adoecido devido a esta febril normalidade. Se faz necessário nos despertarmos para vivermos em conformidade com aquilo que somos. Canguilhem levantará o seguinte questionamento: na medida em que os seres vivos se afastam do tipo específico, serão eles anormais que estão colocando em perigo a forma específica, ou serão inventores a caminho de novas formas? Não será o aparecimento do anormal o prelúdio de uma normalidade por vir? Não serão por esses motivos que os entes anormais foram mal compreendidos socialmente por colocar em risco a norma instituída, os conceitos enraizados e os códigos vigentes? Estes, sem dúvida, desbravam terrenos inexplorados, apontam para vias alternativas, vão além das normoses instituídas, transcendem as fronteiras normativas e, por se despirem do velho, experienciam o novo. Compreenda que normal e patológico são conceitos socialmente definidos, não estão em harmonia com a vida. O próprio Canguilhem é enfático ao dizer que diversidade não é doença, o anormal não é patológico. Patológico implica impacto, sentimento direto e concreto de sofrimento e de impotência, sentimento de vida contrariada. O patológico, o doente, é uma perspectiva que advém do próprio indivíduo quando este percebe que existe impeditivos potenciais, existe vida contrariada, existe um fluxo interrompido e não pode vir de instâncias exteriores. Compreenda que a sua anormalidade é a profilaxia, é o antídoto que o mundo precisa. Nietzsche vai dizer que o único pecado é a covardia. E ser covarde é não viver em conformidade com seu coração, pois a coragem nada mais é que viver em harmonia com a sua essência. É viver segundo o coração, apesar de todas as consequências. Espero que esta singela reflexão ilumine os olhos do seu entendimento e amplie os horizontes da sua compreensão. Em um mundo de normais, a anormalidade é a nossa salvação. Que o Eterno nos abençoe e até o nosso próximo encontro.